Sejam bem-vindos ao Possercast, o podcast da Posser Dick Birk Advocacia de Negócios. Eu me chamo Dayana e hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro, trazendo especialmente uma mulher para falar sobre essas questões, que envolve planejamento financeiro, as questões patrimoniais, a vida familiar e a vida profissional. Então hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Eu sou a Jaqueline Hamster Dick, sou advogada e tenho a honra de apresentar para vocês a nossa convidada especial, a Silvana Silveira, que hoje está aqui. A Silvana, ela que é contadora, é especialista em finanças comportamentais e planejamento financeiro, consultora credenciada do Sebrae, professora de educação financeira e vice-presidente da Associação de Jovens Empreendedores de Santa Cruz do Sul. E a Silvana, ela atua ajudando as pessoas a planejar a sua vida financeira. Então, Silvana, nesse mês de março, especialmente, que é o mês da mulher, e esse tema financeiro, que sempre foi um tema muito mais de cuidados masculinos, e que hoje já não é mais assim, a gente gostaria que tu começasse contando um pouquinho da tua trajetória e por que tu escolheu cuidar das finanças das tuas e ajudar as outras pessoas a cuidarem das suas finanças. Muito bom. Muito obrigada, gurias, por me receber aqui. É um prazer estar conversando com vocês. Como que surgiu isso? Eu vim para Santa Cruz aos 17 anos, eu recebi uma rescisão, eu comecei a trabalhar muito jovem, eu acho que como muitas mulheres a gente começa a batalhar. Eu sentia a necessidade de ajudar minha mãe em casa, em comprar as coisas para mim, eu queria muito assim poder ser independente. E eu vim então aos 17 para Santa Cruz, em busca de trabalho, de estudos, né? Como muitas mulheres buscam sempre melhorar de vida, então vim com esse desejo, mas eu não sabia naquela idade como lidar com o dinheiro. Então eu recebi uma quantidade e eu não sabia muito bem como lidar com aquilo. E no início foi bem difícil para mim entender. Eu lembro que quando comecei a faculdade, eu recebi um cartão de crédito, eu não sabia muito bem como é que usava, o que era débito, o que era crédito, e fui ali sofrendo um pouquinho com isso, porque eu também não sabia para quem buscar ajuda, né? E naquela época a gente falava muito pouco, hoje fala mais sobre dinheiro, sobre educação financeira, mas eu enfrentei algumas dificuldades e daí fui estudando, entrei no técnico em contabilidade. Na verdade, quando eu vim pra cá, eu fui pra fazer matemática. Não gostei de matemática, de dar aula de matemática, desisti logo, fiz um ano. E aí depois eu fui pro técnico em contabilidade. Pensava, eu acho que essa é a minha área, eu quero trabalhar na frente do computador, quero resolver as coisas. E fui pra graduação em contabilidade. Na graduação também pensei, não é isso que eu quero fazer. Eu já tinha algumas coisas bem claras, assim, do que eu queria ou não. E gostei do departamento pessoal. De ajudar com salários, benefícios de funcionários. Então comecei a ingressar ali. E nessa época eu já conseguia cuidar mais do meu dinheiro. E aí eu aprendi, assim, estudando por conta, fui entendendo como é que eu fazia isso. Eu entrava dinheiro, pagava as contas, guardava um pouco e comecei a investir e tomei gosto. E quanto mais eu colocava dinheiro na conta, mais eu percebi como era gostoso. Como eu sentia a mesma satisfação de comprar algo bom também de estar juntando dinheiro. Então, nessa empresa onde eu trabalhava, nós criamos o RH, então era uma empresa muito jovem, e eu comecei a chegar muito próximo às pessoas que trabalhavam lá, entender quanto que elas ganhavam. Então, as pessoas muitas vezes relatavam, se eu comecei a ganhar um valor baixo e conseguia guardar naquela época, e agora que eu já tripliquei meu salário, eu não consigo guardar nada. O que está acontecendo? E aí eu entendi que não tem nada a ver com número, a pessoa entende números, ela tem uma questão comportamental, de hábitos, de sentir que agora que eu tô ganhando mais, eu posso ter uma vida um pouco mais confortável, vou começar a consumir. E aí, conversando com os funcionários, eu pensei, tá, então eu vou tentar te ajudar à noite, no turno inverso, pra ver com o que eu sei, como que eu posso ajudar. E aí as pessoas foram ali, né, fui marcando com outro colega, e eu pensei, isso dá um trabalho. Consultoria financeira para pessoas, mas que estranho, a maioria é gestão financeira para negócios. Será que tem alguém que pensa para pessoas mesmo? E aí eu comecei a consumir Natália Arcuri, comecei a Gustavo Cerbasi, ler os livros dele, lembro de eu indo pro shopping, abrindo livro e lendo sobre todo o tempo livre que eu tinha, eu começava a estudar. E pensei, olha, mas tem métodos de ensinar pessoas.
E aí eu fui estudar finanças comportamentais 2022 para cá, então só empreendendo, né? Estudando negócios, que nem todo mundo que é empreendedora pensa, precisa estudar gestão, comunicação, marketing, né? E aí, a partir de 2022, eu comecei a me dedicar a isso. Mas foi por causa disso, de sentir uma necessidade das pessoas precisarem de alguém para mostrar o caminho, né? Daí eu senti que eu poderia fazer isso. Que legal. E é muito interessante essa tua fala e esse teu objetivo de vida, né, profissional, porque nós como advogados, e principalmente sendo mulheres, a gente também sente a necessidade de, quando a gente vai orientar os empresários, da necessidade de se pensar sobre um planejamento. E aí o planejamento empresarial, ele não implica só em organizar as coisas da empresa, né, para ter uma melhor qualidade dos funcionários, mas também pensar a empresa a partir da família do empresário, né? Quais vai ser os impactos dessa empresa quando vier esse empresário, ou a mãe principalmente, né? Tem a mãe ali que tem que talvez se dedicar em determinado momento aos cuidados dos filhos, que tem que se dedicar, ou que ela também venha a faltar. Como é importante a gente pensar um plano B dentro do mundo empresarial, e isso afeta diretamente as questões das finanças. Então, o empreendedorismo hoje, ele precisa também estar voltado para as questões familiares, porque muitas empresas são familiares e as mulheres atuam ativamente dentro das empresas, e há essa feição que muitas vezes não é vista, que é a vida familiar, que a mulher se dedica tanto em casa quanto também dentro da empresa. E a gente precisa pensar esse planejamento empresarial, esse planejamento de sucessão, esse planejamento sucessório, né? Se eu vier faltar, quem vai cuidar dos meus filhos? Como vai ficar a questão financeira deles? Enfim, são muitas coisas. Eu acho muito legal esse teu trabalho, porque abre a nossa mente das mulheres buscarem e pensarem e pedirem ajuda. Muitas vezes a gente não pede ajuda. E a Silvana, além dessa profissional que faz a vida das pessoas mais felizes quando elas conseguem alcançar esse planejamento financeiro, a Silvana também é mãe de um menino. Sim, né? E como é que para ti é essa organização e essa gestão, essa rotina de vida? Hoje, quem mais me procura para o planejamento financeiro são as mulheres, porque eu sinto que as mulheres, elas não querem estagnar, parar e dizer assim, tá tudo bem do jeito que tá. Não, eu sei que eu sempre posso melhorar. Então, elas estudam, batalham, empreendem, querem dar conta de tudo, né? E isso acaba gerando uma sobrecarga sobre nós. E eu falo como empreendedora também, quem tá sempre no meio dos empreendedores. Hoje a gente anda muito sobrecarregada, com muita informação, com uma cobrança muito grande de ser uma boa mãe, de dar conta do filho. Então, final de semana, agora eu sempre deixo de lado o celular, porque é o final de semana do Thales, que eu sei que durante a semana eu não consigo me dedicar totalmente, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e saber buscar ajuda realmente. Tanto essa parte que a gente tem falado da saúde mental, da NR1 que vem agora, né? Buscar ajuda de profissionais para cuidar da nossa saúde mental através da terapia. Quando a mulher vem com uma terapia bem feita já, ela vem com uma clareza muito grande. Por mais que ela não tá dando tanto conta de tudo que ela gostaria, se eu ainda não tá sobrando, se eu ainda tô com dívidas, mas a clareza que ela tem já vem muito grande, assim, de onde ela tá pecando. Eu tô gastando muito nesse item aqui, eu tô com um lazer muito grande, eu tô gastando com alguma coisa do meu carro, ela já vem com isso mais claro. Quando a pessoa não tá cuidando dessa parte, ela não tá pensando sobre ela mesma, é muito mais difícil. Da mesma forma, quando ela já conversa com o marido sobre dinheiro, com o sócio, com os sócios, né, falando, olha, tô com uma dificuldade, quero trocar contigo, como que eu posso fazer isso com a empresa consegue me ajudar dessa forma, vou precisar me afastar agora para cuidar disso. Então, essa parte da comunicação também muda muito, quando a pessoa realmente, tu percebe que ela tá já vendo esse lado, ou ela tá deixando, porque parece mais confortável deixar quieto, né, depois eu resolvo. Aí tu passa 1, 2 anos e só vai aquilo protelando, cada vez aumentando mais, né, crescendo esse problema. É bem interessante, assim, quando tu fala, e eu acho que esse é o ponto, que a questão financeira, ela não é de números, ela é comportamental.
É o comportamento das pessoas que acaba afetando em elas serem bem-sucedidas e terem um plano, muitas vezes, de investimentos ou delas estarem endividadas. A gente percebe isso no dia a dia das pessoas, das empresas, das famílias. Aqui no escritório nós atuamos muito com consultoria empresarial, então não é a empresa que está endividada, muitas vezes é o comportamento dos sócios, né, questões comportamentais de como aquela empresa lida com o dinheiro, até da mistura, né, que muitas vezes existe entre o patrimônio e as finanças dos sócios, pessoas físicas e das empresas, e também muito na relação familiar, as questões patrimoniais e financeiras, elas hoje acabam afetando muito a relação conjugal, a relação com os filhos, a estabilidade emocional das famílias. E eu queria, assim, ver um pouquinho quais são as tuas experiências e que tu contasse, né, para nós, quais são as tuas experiências e quais são as situações, assim, em que muitas vezes essa questão financeira ela pode acabar numa ruptura de uma sociedade, ela pode acabar numa ruptura de um casamento, como que no dia a dia isso impacta, e o que pode ser feito para que daqui a um pouco esses impactos eles sejam remediados para que uma situação financeira acabe não gerando um divórcio, né, acabe mantendo a situação da família. Sim. Hoje o que chega pra mim, então, principalmente são mulheres, né? Eu até fiz uma campanha, eu apareci atrás de um ônibus aqui em Santa Cruz e apareceram alguns homens para mim, a partir dessa propaganda, mas a maioria são mulheres. Essas mulheres muitas vezes trazem o marido junto, o marido meio que não quer, né, olhar para aquilo ali, ai, para quê? Vamos mexer, pagar e tal. Mas acabam vindo. Alguns realmente vêm de coração aberto, querem aprender, melhorar e tal, mas às vezes eu percebo que tem uma ruptura ali, uma questão de não quero olhar para isso, não quero falar sobre aquilo, porque acontece, já aconteceu assim, experiências de ter alguém escondendo alguma coisa, não quero contar para minha esposa essa dívida que eu tenho, porque é uma dívida que eu não quero, que eu não quero deixar transparente ali para ela, eu quero resolver isso sozinho, e daí aquilo ali fica muito mais difícil, porque não tem a comunicação com a esposa poderia ajudar, então ter essa parceria mesmo, tanto nos negócios quanto na casa, né, de olhar pra pessoa que tá do teu lado como um parceiro, deixa eu te falar o que tá acontecendo aqui, pra gente tentar resolver essa situação juntas, não, eu quero esconder de ti pra tentar resolver, e aquilo vai só postergando e não... Ô, Silvana, só fazendo uma parte nisso que tu tá falando, né? A gente sempre nas famílias, assim, tem muita preocupação, né? O regime do casamento pra dividir os bens, mas as pessoas esquecem que as dívidas também se comunicam. Numa união estável, num regime de casamento de comunhão parcial de bens, verdade. A dívida de um, ela afeta o outro, ela afeta o patrimônio do outro. Porque a dívida também tem uma comunicabilidade. Então, assim, às vezes dentro das famílias as pessoas esquecem de tratar sobre isso. O patrimônio é meu, é teu também. O patrimônio também, as dívidas também. É bom a gente lembrar isso, né? Quando faz um planejamento financeiro. Isso mesmo. E aí, assim, o que surgiu até, eu atendi, assim, um casal que... Ela não aguentava mais, ela disse, se eu quero fechar contigo, mas eu tô pensando no divórcio, eu não aguento mais, porque a pessoa tá me escondendo alguma coisa, não tá falando, e daí depois quando eu ouvi o rapaz, eu vi que ele era uma pessoa muito sonhadora, muito positiva, sabe? Ele achava que tudo ia ser resolvido pelo universo, então alguém que esperava até muitas vezes um milagre, né, e realmente isso não acontece, eu sempre falo pro cliente, não vai acontecer um milagre, ainda mais quando o problema já se alastra por muito tempo, então a gente tem que olhar pro financeiro, olha a previsibilidade disso, tanto de entradas quanto de saídas de dívidas, então às vezes alastra por 3, 4, 5 anos, então a gente vai ter um tempo até resolver essa situação, mas ela disse assim, eu não aguento mais, eu tô desmotivada no meu trabalho, eu sei que eu poderia estar vendendo mais, eu não tô conseguindo porque essa parte do dinheiro fica me incomodando, me preocupando, eu tenho um filho pequeno, eu tenho muitas coisas para dar conta e contas muito grandes, eles tinham feito um financiamento de casa há pouco tempo, um financiamento grande, financiamento de carro, então são muitas coisas que ela diz assim, quando eu tô sentada lá pensando no planejamento da minha empresa, eu tô pensando sobre os meus problemas de dívidas, meus problemas de casa, então nós tivemos também essa conversa entre o negócio e a vida financeira dela, ela tem uma gestão financeira no negócio
mas que se ela não resolvesse em casa, ela ia ficar lá puxando, sugando da empresa dela. E como ela tem uma gestão muito firme no negócio, a gestão disse assim, olha, eu posso te emprestar essa quantidade de dinheiro, depois tu vai devolvendo. Então houve essa conversa entre empresa e família, e aí ela disse assim, eu preciso deixar as claras o que está acontecendo. Ela conversou com o esposo, eles resolveram. Então a gente tem muito essa conversa com o casal, entendendo que dentro de um relacionamento nós temos duas pessoas, então, resolvendo tudo da casa, e a gente até, dentro do planejamento, organiza como uma conta conjunta para resolver as coisas da casa. Por quê? Muitas vezes acontece de alguém ser o pai ou a mãe da relação. Me passa todo o dinheiro aqui, eu pago tudo, é a pessoa que sabe quanto que é o valor do carro, quanto que tu paga pela luz, eu nem sei, eu só passo o dinheiro pra pessoa, eu nem sei quanto que tá a luz, eu não sei opinar por nada, porque eu não sei quanto que a gente tá gastando no mercado, eu não sei quanto que é o tênis do filho, porque é tudo a pessoa aquela que fica responsável. Então não é uma relação que fica muito transparente, muito confortável, porque os dois não estão decidindo junto, é só um que tá tomando conta. E a gente faz isso tudo numa conta conjunta e as pessoas têm contas separadas, individuais, é a mesma coisa que o negócio. Tem a conta PJ, onde se resolve tudo da empresa, e tem as contas dos sócios, que é individual. Aí você paga o seu salão, as suas coisas da mulher, o homem paga o barbeiro, futebol, as coisas dele, e eu não vou influenciar nas tuas contas. Se a Dai quiser gastar com isso aqui, é o teu dinheiro, tu pode fazer o que quiser. O que acontece? Que as pessoas misturam tudo e falam, por que tu tá gastando tanto com o salão? Tá, mas é meu dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. Então a gente, dentro do planejamento, tenta deixar isso bem claro, assim, que é o que é da casa é junto e o que é separado, para também não ter esse conflito, nenhum sendo pai ou mãe do outro, né? Isso é importante. E aí quando a gente vai fazer, e aí puxando nessa tua fala, tanto na família quanto nas empresas são pessoas, e nós precisamos lembrar disso, que nós estamos trabalhando com pessoas, e aí o comportamento das pessoas influencia o sucesso do negócio ou o insucesso também. Sim, e aí quando a gente fala em planejamento societário, que é a área bastante afeta e patrimonial, que eu e a Jaque trabalhamos aqui no escritório, o quanto a gente percebe que os empresários, enquanto pessoa, eles não querem conversar sobre assuntos difíceis. Então, quando, por exemplo, eu começo a trabalhar num planejamento societário sobre talvez reter talentos, né, novos sócios, o quanto é difícil deles perceber que eles precisam se organizar enquanto sócios fundadores para depois eles receberem novos sócios. Total. Então, esse é um ponto bastante sensível, e essa questão da mistura dentro da sociedade, principalmente as empresas que chegam em crise financeira e econômica dentro da estrutura empresarial, é efetivamente em razão de que eu deixei de pensar e planejar o meu negócio lá no início, tendo conversas difíceis com os meus sócios. Eu não quero falar sobre o que é chato, sobre o que é difícil, sobre o que é desconfortável. Eu prefiro resolver depois, contratar o advogado depois, contratar a planejadora financeira depois, quando eu tiver um problema. Aí eu vou contratar esses prestadores de serviço. E como é importante, né? O custo desse serviço, ele faz parte desse futuro de sucesso. Total. Se eu deixar para depois, quantas coisas a gente atende, né? Empresas muito antigas, né? A última empresa que nós atendemos, ela é uma das mais antigas, de 70 anos. O problema entre os sócios é que eles não conversavam. Então, quando nós trouxemos eles para conversarem, para planejarem como seria a questão da sucessão, como seria o futuro da empresa, eles conseguiram ver que eles tinham o poder de decidir, mas eles não conseguiram pensar isso até então. Então, eu sempre fiz assim. Eu não preciso de ajuda de ninguém. E aí, sempre deu certo, eu consegui pagar as minhas coisas, comprar as minhas coisas. Certo, né? Mas não é assim. A gente precisa, às vezes, ter conversas difíceis no início, para depois a gente poder trabalhar tranquilo. E fazer essa sucessão de forma mais tranquila, não precisa ser um trauma na família, né? Porque tantas brigas, eu nem sabia que isso estava acontecendo. E daí eu, assim, de fora vejo que muitas mulheres não sabem de nada que está acontecendo nesse negócio. Eu acabo, o dinheiro que paga as contas da nossa família, eu sei que vem da empresa, mas eu não sei quais são os problemas, porque o marido também trabalha, traz o dinheiro para casa, mas não se conversa ali que a empresa
passando por necessidade, tá com endividamento, escondendo muitas coisas porque fica feio, porque tem vergonha. Nós temos crenças muito grandes, né, sobre isso. Eu já peguei mais de uma situação assim, de empresas antigas colocarem os filhos como laranja nas empresas e a empresa falir. E o pai ali esconder muita coisa da família, dos filhos, depois o filho ser notificado por causa de ações trabalhistas, ele ter que esconder dinheiro, porque senão ele não poderia comprar nada, ele não consegue sobreviver direito, ou o pai guardando dinheiro na conta do filho, porque se deixa na própria conta, né, a Receita vai lá e recolhe, ou quem é o credor lá recolhe. Então é bem complicado, porque daquele filho, qual é o planejamento do filho? O filho não tem planejamento. Não. Como que a gente Ele vai é planejar com dinheiro guardado debaixo do colchão, né? Fica muito difícil. Eu lembro que no início da carreira apareceu uma cliente assim, e ela dizia assim, o que eu faço? Eu compro roupa. Ela tinha um roupeiro imenso, cheio de roupa, porque era a forma dela se gratificar, assim, porque ela dizia, não adianta eu guardar dinheiro. Olha só com que crença que ela criou. Não adianta eu guardar dinheiro, porque se eu guardar dinheiro, eles vão tomar meu dinheiro. E aí eu vou lá e compro coisas. E assim, esse pai deve ter guardado, né, criado agora uma crença muito grande na cabeça da filha. Eu sei que não é uma vontade dele, não era o que ele desejava, mas por causa das decisões dele, impactaram a filha, os netos daqui a pouco, né, porque é uma crença que muitas vezes perdura, né. A pessoa repete tantas vezes, não adianta eu guardar dinheiro, que aquilo ali vira uma crença muito forte. Realmente, assim, essas questões, às vezes de infância, né? Nós aqui que temos a cultura em Santa Cruz mais alemã, que é daquela questão mais de guardar o dinheiro, né? Então a gente vê muitas pessoas que também, ao invés de terem dívidas, elas têm um patrimônio muito significativo e também não se permitem usufruir desse patrimônio. Então, aqui no escritório a gente percebe muito isso, assim, principalmente a nossa cultura, né? Ela tem empresários que chegam aqui com toda uma fortuna, né, acumulada durante a vida, nunca se permitiram usufruir disso, e muitas vezes os filhos já vêm com uma cultura um pouco diferente, né, em relação a buscar um equilíbrio maior em relação ao guardar, em relação ao se permitir usufruir, a investimentos diferenciados. Então, também existe esse ponto, e seja numa questão de uma relação de problemas de dívida, seja numa questão de uma relação de patrimônio acumulado, sempre as questões comportamentais, as crenças das pessoas, elas acabam afetando. Então, não importa, eu vejo que assim, não importa se tu tem um patrimônio, se tu tem dívidas, se tu tem, ou se tu quer construir um patrimônio, né? Se tu tá num planejamento sucessório, tu buscar um alinhamento entre um planejamento financeiro alinhado com questões de regularidade jurídica, né, que a gente chama aqui, por exemplo, às vezes, para quem tem muito patrimônio, constituir uma sociedade patrimonial para gerir esse patrimônio, fazer um planejamento sucessório, porque hoje o custo fiscal Brasil é muito alto, né? Nós temos situações em que para te fazer um planejamento patrimonial, ou no caso de uma sucessão, com impostos que vão consumir talvez 1/3 desse patrimônio, né? Então, tudo isso impacta, né? Todo esse planejamento financeiro, seja em qual situação for, na situação em que existe a dívida ou que existe o patrimônio, ela precisa ser conversada, precisa ser definido o que vai ser feito em relação a isso, qual a postura da família, qual as mudanças comportamentais precisam acontecer. E a gente percebe isso no nosso dia a dia quando a gente faz os planejamentos patrimoniais e sucessórios, né? Existe a questão comportamental, muitas vezes dos patriarcas, né? E dos filhos, da família, que às vezes ali dentro já tem algumas distorções em relação à forma com que as pessoas lidam com o dinheiro, com o acúmulo de patrimônio, com as próprias dívidas, né? Porque a gente vê muito também que as pessoas, às vezes, quando tem algum problema, elas não é porque elas querem esconder, elas entram em negação. Então, assim, como que eu vou falar para minha família que eu tô com um problema patrimonial na empresa e talvez nós vamos ter que mudar os hábitos? Porque isso impacta. Com certeza. E a gente muitas vezes escuta isso, as pessoas dizendo, ok, eu preciso resolver o problema da empresa, mas
em casa eu não tenho como mudar os meus hábitos financeiros. Não tenho como fazer qualquer exercício para alterar as coisas que acontecem. E muitas vezes não funciona assim. E o planejamento não vai dar certo porque as pessoas não querem mudar hábitos, sejam dentro da empresa, seja dentro de casa. Sim. Eu atendi uma empresa que ele dizia, a gente começou o planejamento, a primeira coisa que a gente faz é um mapa da vida, né? Me conta aí tudo o que tá acontecendo. E aí vamos desenhando, contas fixas, variáveis, né? O sazonal, então todos os impostos que a gente tem, aquelas coisas anuais, todo o dinheiro. E ele disse, não, Silvana, aqui da minha empresa, pelo menos para eu viver, uns 15 mil reais eu tenho que ter, assim, porque menos que isso não tem como, né? Eu, ok, então 15 mil, aqui anotei. Porque eu sempre pergunto, né? O que tu acha que tu gasta por mês? Né? Quais são teus gastos? 15 mil. E começamos. Nem tínhamos chegado ainda no cartão de crédito, dava 25 mil de gastos no mês. E eu disse, a tua empresa pode te pagar esses 25 hoje? Com certeza não podia, né? Então a gente teve que fazer uma grande mudança nos hábitos, parando de usar bastante o cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele é hoje um veneninho das nossas finanças, porque é ótimo, eu falo que é ótimo realmente, quando tu quer parcelar alguma coisa, que era aquilo que a gente fazia antigamente, que era ir no carnê, né, fazer em várias parcelas. Pré-datado. Isso. Mas hoje em dia as pessoas usam muito pro dia a dia. E aí começa que tu vai empurrando tudo pra frente. A gente tem aquele viés do presente, de querer comprar tudo agora e não ficar pensando no futuro. E aí eu não sei se no futuro vai acontecer alguma coisa que eu não vou poder pagar aquela conta, né? Então eu já vou jogando coisa pro cartão de crédito. Meu cartão lá de abril, maio, tá todo comprometido. Imagina, eu trabalhei mês passado, eu recebo esse mês e eu vou pagar Já só tem. no próximo, né? Então a gente tá com as contas lá na frente sempre, né? Sim, lá na frente. E aí tu vai parcelando toda a tua vida, assim, e que hoje o cliente senta e fala assim, Silvana, eu quero me desapegar do cartão de crédito. Primeira coisa que a gente faz, e aí é uma dica que eu dou pra todo mundo, é diminuir a quantidade de conta, de complexidade que tu tem. Pra que tanto cartão de crédito? Pra que tantas contas bancárias? Né? Ontem eu fazia com os clientes assim, quais contas vocês têm? Ah, eu tenho essa que eu não uso, eu tenho essa que eu uso mais, eu tenho essa que eu também não uso. Eu disse, a primeira coisa que tu vai fazer, essas que tu não usa, cancela. Sim, Se um dia tu precisar, e mesmo que não paga, é uma coisa a mais que tu precisa estar ali mentalmente pensando. Ah, eu tenho 50 reais aqui, eu tenho 10 mil investido nessa, eu tenho mais, não sei o que. É muita coisa. Às vezes eu passo 2, 3 encontros só pra pessoa me trazer aquele monte de complexidade. Eu pensei, tu não é uma grande empresa pra ter tanta informação. E uma grande empresa ainda tem um sistema. Tu tá guardando isso tudo na tua cabeça. É muita coisa. Tu é só um CPF. Então eu acho que os donos de negócio também têm muito isso, assim, de ter muita complexidade, muitas coisas. E a gente é uma pessoa só, é muito difícil fazer isso. Então tem que nem antigamente nossos avós tinham uma conta, que era aquele banco que era o único que ele tinha. Ah, eu faço só no Banco do Brasil. Aquele banco, aquela conta, ele geria tudo lá. É muito mais fácil. Às vezes tu não precisa nem ter uma planilha de Excel. Se tu fizer tudo bem certinho na conta, tá tudo certo. Eu pergunto quanto tem na conta. A pessoa abre lá, é esse valor que eu tenho. Não precisa estar procurando coisas, né? Então hoje a gente dificulta muito a nossa vida. Então é isso que eu oriento, assim. E é engraçado, assim, os casais vêm com toda essa complexidade. Eu tenho situações também, daí falando um pouco mais para as mulheres, né? Hoje as mulheres são grandes provedoras da casa, assim, mas elas acabam se relacionando e nesses relacionamentos trazendo muitos problemas para a vida, assim. Então hoje muitos endividamentos acontecem por causa disso, até de relacionamentos, por causa de jogos. Eu tive uma situação de cliente agora entrando em endividamento, que é uma pessoa que nunca tinha sido endividada, que tá com altos cartões, a gente tá resolvendo isso na vida dela, mas por causa de um relacionamento que foi muito ruim. Então é esse cuidado dos relacionamentos que a gente traz pra vida, que influencia. Aí a pessoa percebe uma vulnerabilidade tua e acaba usando disso pra tirar proveito, né? E isso dentro das famílias também. Então, quantas pessoas hoje, né, nesses negócios todos, acabam ali pegando daquela pessoa, às vezes até pessoas aposentadas, mas pessoas que ainda estão em trabalho, muitas mulheres ali sustentando a casa e alguém sempre ali usando daquela força, daquela renda, né? Isso é um cuidado que a gente tem. Até eu queria trazer para vocês alguns dados que eu trouxe. O Serasa, ele faz sempre algumas pesquisas de inadimplência, né? Então, o Serasa,
quando a gente fala Serasa, algumas pessoas até se apavoram, né? Ai, Serasa, tem que fugir disso. E a gente, morando numa cidade de alemães, então entrar pro Serasa, SPC, Deus me livre, isso é a pior coisa que acontece. A pessoa vem muito pesada pra mim, dizendo, Silvana, eu tô no Serasa, isso nunca me aconteceu, se minha família descobrir, eu falo, calma. Tu tá lá só com o teu nome negativo, tá? Vamos primeiro relaxar, porque se a gente tá com esse peso de problemas, a gente não consegue ver caminho, não consegue ver solução. Tu fica só pensando em dívidas, tu não consegue dormir, tu não consegue trabalhar, tu não consegue se dedicar ao teu filho. Então, calma, já estamos nesse momento, agora tá tudo bem. Tu tá no Serasa, tu tá negativo, tu não tá com teu nome numa listinha negra lá, tá tudo certo. Ameaçado de morte. A única coisa, tu não vai conseguir pegar dinheiro emprestado. Ninguém vai te emprestar dinheiro, tá? Mas a partir disso, o que acontece? E se tu conseguir emprestado, provavelmente tu vai pagar bastante juros. Mas hoje o Serasa, ele faz, então, ele tem os dados de todos os CPFs e faz os levantamentos ali para acompanhar endividamento. Faz feirões para pagamento de dívida, então tem aqueles feirões que a pessoa já deve há alguns anos, paga 80% só da dívida, tem promoções bem interessantes, assim. Hoje, eles descobriram, então, que 34% são as mulheres são únicas provedoras do lar. Então, hoje nós temos muitas mulheres que são as responsáveis, ou ganham mais do que o marido, ou que elas são as responsáveis por prover nesse lar, né? 91% das mulheres dizem que equilibrar trabalho e tarefas domésticas é um desafio ainda. Então, quase, né, 100% das mulheres estão muito cansadas, é muita coisa da conta fora de casa e também dentro de casa. A gente sabe que os números as mulheres são quem tomam conta de tudo, né? Os clientes, quando chegam, elas falam assim, eu tenho que olhar o material escolar, o que tem de anotação do meu filho, o que precisa fazer, né? A gente ainda precisa mudar muito isso de ter o parceiro ali como realmente um parceiro, dividindo as tarefas, então elas ainda se sentem muito sobrecarregadas nesse sentido. E as mulheres hoje, elas lideram fechamento de acordos, 56%. Então, as mulheres estão atrás de resolver os problemas financeiros. Elas não querem isso. Elas chegaram ali, né, se endividaram por questões. Muitas vezes não é um endividamento que vem de muitos anos, é uma pandemia, é uma enchente, é alguma situação que daqui a pouco vai resolver. Mas elas buscam essas melhorias. E os objetivos das mulheres hoje, as prioridades dela para o futuro é segurança financeira, pagar as dívidas e adquirir um imóvel. Coisas básicas, né? Todos nós queremos ter o nosso imóvel próprio, pagar as dívidas e ter segurança. Então, segurança é um planejamento financeiro, é buscar bons advogados para um divórcio. Tu vai ter segurança financeira, né? É tu buscar ajuda realmente, segurança através de terapia, né, de buscar pessoas que possam ali te dar uma mão, uma luz, mostrar o caminho, porque às vezes tu pensa, não, mas aquilo ali vai ser mais uma conta que eu vou ter, mais um gasto, é um investimento que tu vai fazer, porque daqui a pouco tu vai deixar de pagar alguma coisa lá na frente, ou vai ganhar mais buscando esse profissional, né, então tem que buscar dessa forma, pensando como investimento, não como um gasto. Ô, Silvana, dentro disso, uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Como tu enxerga hoje a percepção das pessoas em relação à necessidade de ter uma economia para sua aposentadoria, né? A gente sabe que existem muitas questões de aposentadoria privada, enfim, e a gente, né, escuta muito essa questão de problemas, né, do INSS, quando a gente se aposentar não vai mais sobrar para nós, e o quanto hoje tu recolher para quem é empresário, por exemplo, assim, não vale a pena tu recolher um valor alto de Prolabore, de INSS sobre Prolabore, porque o retorno disso é muito pequeno. Então, como quando tu faz o planejamento, assim, como que tu enxerga essa percepção das pessoas em relação à necessidade de buscar proteger esse futuro, assim? Sim. Isso é extremamente importante, não preciso nem falar como planejadora financeira, a gente pensar no futuro, porque hoje, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa aposentada pela INSS, mas tem que continuar trabalhando para ter uma vida melhor, assim, ela poderia só ser aposentada e ficar em casa, mas ela quer viajar, ela quer ter uma vida boa, e para ter essa vida boa, ela não conseguiu antes pelas condições dela. E hoje ela precisa continuar trabalhando para poder viajar, fazer uns hobbies, algumas coisas, né? Então, é uma dificuldade muito grande que nós temos de nos olhar no futuro, né? Existem pesquisas que demonstram que a gente não... Até uma vez eu baixei um aplicativo que me deixava mais velha, que me enrugava, para eu me enxergar no futuro. Porque parece que aquela pessoa é uma pessoa desconhecida. A gente não se vê lá. A gente tá pensando em nós no presente.
Então, o que que eu preciso agora? Eu tenho que ter uma casa, um carro, viajar. E aí tu pega todo e consome no dia a dia. E vai esquecendo o futuro. Ah, não, eu tenho tempo ainda, eu vou deixando. E vai passando os anos. Aí quando tu chega, as pessoas começam a pensar na aposentadoria aos 50 anos. Ai, não aguento mais trabalhar, agora eu preciso parar. Dar uma desacelerada. Só que daí nós temos pouco tempo. E aí aquele valor que a pessoa poderia estar poupando lá atrás, 1.000, 1.500, agora ela precisa guardar 4.000, 5.000, porque ela tem menos tempo para guardar. Porque imagina que hoje tu tem um custo de vida de 10.000. Por que tu acha que lá na frente tu vai ter um custo de 3? Pelo contrário, né? Quando a gente fala para as pessoas assim, quanto que tu acha que vai precisar lá na frente? Não, mas eu não vou mais estar trabalhando, eu acho que uns 3, 4.000. Quem garante? E aí tu vai querer fazer pilates, e aí tu vai querer viajar, e aí tu vai precisar de remédios, de outras coisas. Tu vai manter esse e vai até para mais. Tu vai gastar com outras coisas, né? Então, assim, ter esse cuidado, assim, e aí a gente faz todo um cálculo, né? Percebe ali qual é o custo de vida da pessoa, quanto que ela poderia fazer essa poupança, qual é o espaço de poupança que ela tem para lá no futuro se aposentar com tanto. Tu precisa ter essa quantidade de patrimônio. Então a gente vai ter que ir correr atrás para começar a poupar essa quantidade para o futuro, né? E aí é diferente da reserva de emergência, é diferente dos outros sonhos. É o dinheiro só para o futuro, para teus. A gente pensa a pessoa viver até os 100 anos. Então, vou me aposentar com 70, vou me aposentar com 60. Então, tu precisa durar 40 anos e todos os meses pingar dinheiro na tua conta. A gente vai pensar nesses investimentos. Hoje, a gente tem um produto financeiro que é do próprio governo, que é o Tesouro Direto, tá? Tesouro Direto, então, o investimento hoje que é pro Tesouro, então o Tesouro tem dívida pública, né? Ele tem títulos dele, tu pode ir lá comprar títulos para lá no futuro colher. Então tem todo um regramento assim que tu coloca 20 anos e depois tem uma renda de 20 anos, coloca para mais 20 anos, depois tem uma renda de 20 anos, que é um produto muito bom e é como se fosse uma previdência privada, assim, tem outros produtos, então a previdência, tem esse do Tesouro, tem as rendas variáveis também, que são muito famosas, né, mas pro pessoal que é muito mais seguro, eu ainda gosto mais desses outros mais seguros, né, que a renda variável aí tu tem que entrar um pouquinho mais nos investimentos. Mas é muito importante, quanto antes. Há poucos dias veio uma menina super jovem me procurar. Se eu tenho dinheiro guardado, mas quero investir melhor. Agora consegui um novo trabalho, vou conseguir guardar mais dinheiro. E aí a gente fez todo um planejamento para ela, pensando numa pessoa que acho que tem uns 23 anos e já tá pensando no futuro. Quero comprar casa, quero casar, quero pensar na aposentadoria. Já vem com essa mentalidade bem diferente. E aí a gente tem que pensar quanto antes melhor, né? Mas, não pensei antes, não consegui antes. Agora é o melhor momento. Sempre o agora é o melhor momento, né? Não fica deixando para depois, para daqui uns anos. Quem vai dizer que daqui 5 anos vai ter tudo resolvido, né? Mas tu começar a guardar pelo menos um pouquinho já pro futuro, tu cria essa consciência e essa consistência, sabe? De guardar o dinheiro todos os meses. Eu acho que é bem importante trazer isso, porque também a gente percebe que tem pessoas que às vezes se empenham em conseguir guardar algum dinheiro, e principalmente hoje essa geração mais jovem, né, que tem acesso a tanta informação que antes a gente não tinha, né, imagina, quando eu era criança, a forma de guardar dinheiro adolescente era ter uma poupança no banco, era só o que existia, não tinha outras opções. E o quanto também é importante saber lidar com isso, né, a gente vê muitas pessoas caindo em golpes de pirâmides, né, ou às vezes até investimentos, né, para quem comprou, né, os CDBs do Banco Master, enfim, que prometem, que acusam benefícios muito acima do valor de mercado, e que tudo que às vezes parece ser bom demais, o santo desconfia, né? Santo desconfia. Às vezes, até tu comprar um imóvel com valor muito depreciado, o que será que tem de errado, né? Será que tem alguma coisa, as pessoas que estão vendendo daqui a pouco estão endividadas, depois eu tenho algum problema nisso, depois eu vou ter algum risco em relação a isso? Então, eu vejo que assim, a gente sempre fala, né, que o golpista, ele só consegue ser bem sucedido no olho grande da vítima, né? Sim. O quanto é importante a gente levar esse ditado pro nosso dia a dia. E quando tu tiver numa situação que tu tem dúvida, é importante procurar um profissional.
um consultor financeiro, um advogado que vai poder olhar aquele negócio para ver se daqui um pouco isso ali não tá te colocando numa situação de risco. E todo aquele patrimônio que tu conseguiu acumular a tua vida inteira, tu pode vir a perder ou pode vir a sofrer um golpe em razão disso. Então, acho que isso também é muito importante, assim, as pessoas passarem por essa educação financeira, por essa consciência daquilo que realmente é uma questão segura e daquilo que os riscos, eles são muito maiores do que o benefício que tu pode ter. Então, a gente se depara bastante com isso, assim, de pessoas aqui que sofreram golpes, que tiveram prejuízos por confiar em outras pessoas, que muitas vezes entraram como sócios numa empresa, né? As pessoas pensam assim, que bom, me convidou para sócio. O sócio não tem só o bônus, o sócio tem bônus, o sócio responde pelas dívidas da empresa também, né? O negócio é o maior risco que a gente tem, né? Porque eu sempre, tu vai investir num negócio, que o negócio pode dar certo, tem que vender, tem que fazer um monte de coisa, tem que operar a máquina dentro do negócio. Muito mais seguro tu guardar o dinheiro no banco, investir no banco, no tesouro, assim, realmente, e tem que ter um bom retorno. Aquilo é muito atrelado, né? Quanto mais risco, quanto mais retorno, mais risco se tem. Sempre falo pro cliente, quando tu vai analisar ali os produtos, né? Aquele que tá, e aí alguns macetes eu já vou falando pra ele assim. A questão é que quando a gente tem uma questão de escolha, né? A gente tem o viés, deixa eu lembrar qual é o nome do viés, de uma sobrecarga mental quando tu vai escolher uma coisa. Os produtos financeiros, quando tu entra lá, meu Deus, um monte de coisa. Qual que eu compro? É muita coisa pra te escolher. Geralmente aquele que tem mais retorno, que tu olha, não, mas eu vou escolher esse aqui tá rendendo mais. Sim. Só que o risco dele é muito maior. Provavelmente ou porque ele é um banco, uma empresa de crédito que tu não conhece, ou por alguma coisa de pagamento, alguma coisa tem ali, ele não tem uma aprovação tão boa, então tem que cuidar. Por exemplo, o Banco Master era um que tinha uma rentabilidade muito boa, muito acima dos outros. Então peraí, ele é tão bonzinho assim, ou alguma coisa tem. Depois foi esse Will Bank também é a mesma coisa, né? Então tem que cuidar isso. E quando a gente não sabe, é difícil, né? Eu falei com uma pessoa, aquela pessoa me indicou. Será que o investimento que ele faz é o melhor para ti mesmo? A gente sempre tem que ter aquele pensamento do será que é o melhor para mim, né? Então, quando o pessoal passa pelo planejamento, né? Quando os meus clientes passam pelo planejamento, eu falo, gente, eu tô sempre à disposição de vocês. Se tiver qualquer coisa, eu quero ser a pessoa que vem à mente que vocês vão vir perguntar. Porque a Silvana, ela não tem interesse nenhum sobre o que tu vai decidir ali. E se tu vier me perguntar, eu vou te dar a minha opinião sobre aquilo. Então, muitas vezes vem golpe, vem mensagem errada, e a pessoa já se desespera e na impulsividade age. Ela quer agir rápido. Respondi, cliquei no link, fiz a coisa, mandei o valor. Ela quer responder pra resolver. Só que não resolve, porque daí cria mais um problema. Se ela tinha um problema antes, agora ela tem 3 problemas mais. É verdade. Né? Então eu falo, respira, calma, deixa eu ler a mensagem. Então às vezes é só pedir pra pessoa respirar. Pensa bem se é isso mesmo que tu leu, se é isso mesmo, se vale a pena. Tá, mas esse valor tu vai tirar da tua conta lá que tá rendendo legal e vai investir nesse negócio. E qual vai ser teu retorno dele? Tu vai ter, né? Qual que são esse contrato, como é que foi firmado? Quem ganha o quê? Qual que é a tua responsabilidade nesse negócio? Tu vai só entrar com dinheiro e aí? E o resto, sabe? Tu confia realmente nessa pessoa, né? Já tive casos de colegas planejadores, que a gente fala de alguns casos, assim, que a pessoa foi lá, colocou um dinheiro, a esposa nem sabia muito bem no que ele estava investindo, e aí o cara quebrou o negócio. O cara realmente, assim, ele achava que ia dar certo o negócio, mas acabou quebrando e o dinheiro foi embora. Já era, assim, não tem o que fazer, sabe? Foi, sei lá, uns 500 mil reais que se foi embora. E aí não tem, assim, tem formas legais, às vezes o cara não tem patrimônio, então foi um dinheiro perdido. Ou às vezes até nem garantia o próprio patrimônio da família, um imóvel, Isso, um carro. imóvel, também tem pra casos buscar assim, um financiamento e não consegue pagar, e aquilo que foi adquirido com tanto esforço, às vezes acaba indo por água abaixo, né? Então isso é bem importante pensar antes de tu comprometer, né? A gente está num momento de taxas de juros bem elevadas, de tu comprometer um patrimônio para dar em garantia, para daqui a pouco fazer um investimento incerto.
Será que o quanto isso vale a pena? O quanto isso pode comprometer a estabilidade familiar? Hoje a gente tem um sistema, né, muito rápido. Por exemplo, quando tu dá um imóvel em alienação fiduciária em garantia, tem muita gente que não sabe disso. A alienação fiduciária é um procedimento que dispensa processo judicial. Atrasou, o banco vai lá, notifica o banco, o credor, notifica para purgar a mora em 30 dias, não foi pago a integralidade do saldo devedor, aquela propriedade, ela imediatamente se consolida na mão do credor. Não tem processo judicial. O máximo que vai acontecer é que se alguém estiver na posse do imóvel, vai vir a intimação para desocupar, não sair, daqui um dia vai aparecer o oficial de justiça na porta. Então, coisas que a gente estava acostumado, assim, eu empurro com a barriga, eu demoro para resolver. Não é bem assim, né? E os credores, quem concede crédito, está cada vez mais atento a isso. Quem mais concede crédito sem garantia? Ou é o consignado que tu vai fazer desconto da tua própria remuneração, ou é através da garantia de um imóvel, às vezes a casa que a família mora. Então, assim, é importante, isso precisa ser muito bem pensado, porque isso traz impactos muito graves para a família. Então, eu acho que são consequências, assim, um investimento mal feito, ele acaba trazendo... Um empréstimo feito também, assim, sem pensar, né? Eu quero fazer um empréstimo para resolver. Ou vou renegociar essa dívida. E essa parcela cabe, né? Às vezes eu faço uma pergunta simples para a pessoa. Ela vem, assim, com um monte de soluções. Aí eu pergunto, mas vai caber essa parcela nesse tamanho no teu orçamento? A gente vai olhar, não cabe. Já tá longe, já não cabia antes. E aí precisa ser pensado em outras formas. Não é só esse mais rápido que vai resolver. E uma das coisas, assim, que muitas vezes, né, os clientes iniciais que não trabalham conosco há mais tempo, eles vêm aqui e dizem assim, mas eu tenho uma solução, ele já vem com uma possível solução. Eu tenho uma solução, eu fiquei sabendo que o fulano fez desse jeito e deu certo. É só fazer esse contratinho. Pode pegar esse mesmo modelo, né? Agora tem a inteligência artificial. Mas eu já fiz aqui, tu dá só uma olhadinha. Gente, isso não existe. As coisas são muito personalizadas. Cada vez mais, assim. Então, quando vem uma situação de uma empresa ou de uma família, a gente sempre fala como é importante a gente fazer o diagnóstico, né? Tu faz o levantamento de toda aquela situação, porque os instrumentos hoje jurídicos nos dão a possibilidade da gente fazer um termo sob medida para aquela pessoa. Então, por exemplo, o que funcionou talvez para Jaqueline não vai funcionar para mim. São realidades diferentes, são vidas diferentes, são pessoas diferentes. Então, é importante sempre, quando a gente atende, né, dentro da advocacia de negócios, que a gente olhe especificamente qual é a situação que está sendo tratada e qual é o melhor instrumento jurídico que a gente vai resolver isso aqui. Então, talvez não é aquele contrato, não é aquele procedimento que ela quer adotar. Sim. Então, isso aí é bem relevante. Então, cada vez mais, como a gente vê, né, a importância nesse mês das mulheres que a gente está falando, né, das mulheres, elas são as pessoas que mais têm iniciativa, né, que estão à frente, que são guerreiras. A gente sempre diz assim, que mulher forte, que mulher guerreira, mas muitas vezes aquela mulher está sofrendo sozinha, não está pedindo ajuda, sobrecarregada, né, tem vergonha de se sentir fraca diante daquelas situações. A gente não precisa sofrer sozinha, a gente pode pedir ajuda, sim. Há vários profissionais que podem nos ajudar. Olha a Silvana aí com planejamento financeiro, mulheres, né, se abram essa possibilidade. A gente pode pedir ajuda, não precisa pedir só ajuda para outras mulheres, mas também para os homens, né, chamar eles para a responsabilidade do negócio da família. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que hoje, nessa atualidade, a gente vê. Não precisa ter vergonha, né? Cada um vai ter as suas limitações e vai ter os seus desafios. A gente precisa construir isso junto. Sim. Esse trabalho em comunidade, né? Por isso que eu busco muito grupos também, né? Então, tem algum grupo ali que pode te ajudar, seja o grupo de amigas, veio pessoas de grupo de amiga, eu me queixei lá, tá com problema financeiro, e a minha amiga disse, procura a Silvana, aí a amiga da amiga, e assim vão, né, porque é muito por indicação, o trabalho do advogado, planejador, é muito por indicação, por confiança, né, então daqui a pouco tu abre, ele não precisa abrir toda a informação, mas dividir com alguém um pouquinho essa dor, né, essa dificuldade, e alguém vai dar uma sugestão, né, e vai ser bom.
Ai, que bom, Silvana, compartilhar isso com a gente, né? Essas dicas que tu trouxe. E eu tenho certeza que as pessoas que vão te ouvir vão perceber o quanto o teu trabalho pode ajudar as famílias, pode ajudar os empresários, pode ajudar as mulheres, né? O quanto é importante esse trabalho conjunto dentro de casa, o casal se apoiando, se ajudando, né? A poder trabalhar, porque com certeza tu ter uma paz, uma estabilidade financeira, isso traz paz, isso traz harmonia, isso traz uma felicidade para as pessoas, e eu acho que é isso que todo mundo busca ao final das contas, né? Eu acho que ninguém consegue, como se diz assim, ninguém consegue dormir de noite. Esses dias eu escutei uma propaganda de um banco que dizia assim, se você quiser dormir de noite, procure o banco tal. Eu pensei, que mágico que eles são, resolvem todos os problemas das pessoas. Mas eu acho que é bom procurar a Silvana, se quiser dormir bem de noite, vai funcionar, né? Procurar profissionais que possam auxiliar. Então, assim, te agradecer muito, né? Nós chegamos ao final de mais esse nosso Postercast, que em homenagem ao Dia das Mulheres, mas trazendo esse assunto tão importante, que não é só das mulheres, que é das famílias, que é dos empresários, das pessoas. E então gostaria, né, que tu fizesse a tua finalização aí, e desde já a gente agradece muito, foi muito bom te ouvir, escutar as tuas ideias, as tuas sugestões, e eu tenho certeza que isso pode ajudar a vida de muitas pessoas. Muito legal. Que bom esse espaço, gurias, para falar sobre dinheiro, porque é um tabu ainda, a gente tem dificuldade, as pessoas se doem ainda quando vão falar disso, como se o dinheiro fosse um peso, e na verdade ele é um meio, né? É movimento, é o que faz a gente prosperar, faz a gente realmente conseguir comprar as nossas coisas, poder viajar, dar coisas para os nossos filhos. Então, a gente tem que falar sobre dinheiro positivamente, não como um milagre, mas como algo que pode fazer tudo aquilo que a gente deseja. Então, eu desejo muita prosperidade para todo mundo, e quem precisar realmente de auxílio para olhar para investimentos ou para dívidas, eu estou à disposição. Me procure no silvanasilveira.finanças no Instagram. Que legal. Muito obrigada, Dai e Jaque. A gente que agradece. Então, tá, se você se interessou por esse assunto, assista os nossos outros episódios. Tem também o episódio de número 16, que nós gravamos no mês de março do ano passado com a empresária Áurea Bins, que fala sobre mulheres em foco. E conta pra gente um pouquinho nos comentários o que você achou nesse episódio, quais são os assuntos que te interessam. E aproveita para se inscrever no nosso canal, nos acompanhar nas redes sociais. Também a Silvana, que deixou a rede social dela aí. Muito obrigada. Continuamos acompanhando as discussões. Parabéns para todas as mulheres por esse Dia Internacional da Mulher, que é agora no mês de março. E que sigamos todos sempre com muita consciência financeira, para que possamos buscar aquilo que todo mundo quer, que é realmente a felicidade.